Bonjour, people! Hoje voltamos a falar então sobre o poder dos reis absolutistas, só que vamos falar de um jeito diferente, né? Bom, falamos na última aula sobre a questão do Luís XIV e agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo, porque a gente vai falar, na verdade, sobre uma outra época, dando um outro exemplo sobre como era o mundo nessa época dos reis absolutistas, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Luís XIII, tá? Mas antes disso, eu quero falar uma coisa sobre história. Na matéria de história é interessante que muitas fontes que a gente pode usar para ver o que aconteceu no passado, na verdade são histórias que praticamente ninguém sabe que foram reais, né? E que a gente pode estudar, ler essas historinhas para aprender mais sobre o mundo, né? A gente pode pegar, por exemplo, este livro aqui, ó, Robin Hood. Robin Hood, se eu pegar e ler o Robin Hood, eu vou ver uma história que se passa na Idade Média, então eu posso aprender muitas coisas sobre a Idade Média. Isso também acontece com o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Se eu ler esse livrinho, eu vou aprender bastante sobre a Idade Média. Também posso, né, ter a continuação aqui do Rei Arthur, agora aqui com Lancelot, o Tristão e o Percival. São cavaleiros medievais, então eu posso aprender muito sobre a Idade Média com esses livros. Desta forma, eu utilizo alguns livros que eu acho importantes para entender um pouco sobre a história. E como a gente está vendo sobre a Idade Moderna, sobre os reis absolutistas, a gente vai ouvir falar de uma historinha que eu gosto bastante. É legal também mencionar que quando eu faço esse trabalho com os alunos, e que infelizmente a gente não conseguiu fazer presencialmente, eu crio marcadores de livros, né, para as pessoas que gostam de ler, né? Então, em 2017, eu criei este marcador aqui, que é do Sir Pélias. Em 2017, no segundo semestre, eu criei um sobre o D'Artagnan. 2018, Robin Hood. Também 2018, o Aramis. Em 2019, o Lancelot e o Porthos. Quando a gente se vê novamente presencialmente, né, eu vou sortear alguns marcadores para vocês, tá? Para quem gostar de ler, obviamente. Mas falando sobre livros, então, eu vou falar sobre esse livro que eu amo. Amo muito, gosto muito. Se vocês perguntarem para os outros alunos do colégio, vocês vão saber o quanto que eu falo desse livro. Porque eu adoro ele. O nome desse livro não é nada mais do que Os Três Mosqueteiros. Eu tenho também a continuação que chama 20 anos depois dos Três Mosqueteiros. Esse livro foi escrito pelo Alexandre Dumas, né? Dumas, porque ele é um francês, né? E ele virou um dos maiores clássicos da humanidade. Ele é muito importante, até porque tem a ver com aquilo que a gente está estudando agora. Lembra que eu falei? História dá para você estudar você vendo historinhas que se passam lá naquele período. Então você aprende muito com essas histórias para estudar história, para estudar a nossa história da escola, né? Então, estamos no período da Idade Moderna. Então podemos estudar história com Três Mosqueteiros. O nome do livro, que é Os Três Mosqueteiros, nem sempre foi assim. Lá no começo, quando o Alexandre Dumas escolheu escrever essa história, ele tinha dado o nome de Athos, Porthos e Aramis. Athos, Porthos e Aramis são o nome dos três mosqueteiros lá da história. Porém, o editor, o cara que cria o livro, que vende o livro, ele falou assim, ó, Alexandre, eu acho que a galera não vai gostar desse nome, né? Athos, Porthos, Aramis, ninguém vai ligar para esse nome. O que você acha de colocar, então, Os Três Mosqueteiros? E o Alexandre Dumas, zoeiro, né? Ele falou assim, legal, até porque não tem nada a ver, porque na verdade fala sobre 4 mosqueteiros a história, né? Se vocês verem a capa do livro, vocês vão ver que tem 4 pessoas e não 3. Então, pela zoeira, o Alexandre Dumas falou, beleza, Os Três Mosqueteiros. Os Três Mosqueteiros é baseado em pessoas reais. Essa base, né, dali onde ele tirou essas ideias, é bem fraquinha, tá? Não é assim, não existiu realmente esses personagens, existiu, mas não dessa forma, tá? Eram pessoas bem diferentes. Então vamos para a história. Tudo começa quando o D'Artagnan, né? D'Artagnan é um gascão. Gascão é quem nasceu na região da Gasconha, que é do sudoeste da França, tá? Ele era um gascão e ele queria ser um mosqueteiro. Então vamos fazer uma pausa aqui. O que é um mosqueteiro? Primeira coisa, mosqueteiro vem de mosquete, que é uma arma que tinha lá no período, né? E
eles não eram nada mais do que a guarda do rei. Que rei é esse? Como eu falei lá no começo, o Luís XIII, o pai do Luís XIV que a gente viu lá na última aula. Junto neste mundo também tinha o cardeal Richelieu, tá? O cardeal Richelieu era ligado à igreja, né? Por isso que ele é um cardeal. E ele tinha a própria guarda. Então, nesse mundo dos mosqueteiros, nesse mundo da França, tinha dois lados. De um lado tínhamos os mosqueteiros, que eram guardas do rei, e do outro lado tínhamos os guardas do cardeal. Detalhe, os guardas do cardeal também eram do rei. Todo mundo obedecia ao rei, como a gente viu, era um rei absolutista. Porém, esse lado, né, os guardas do cardeal, eles reportavam diretamente ao cardeal, né? Enquanto os mosqueteiros era diretamente ao rei, tá? E esses dois lados não se gostavam, eles ficavam brigando lá o tempo todo. O D'Artagnan, então voltando para o D'Artagnan, ele era filho de um mosqueteiro aposentado, ele já não trabalhava mais lá na guarda do rei, lá em Paris, tá? Então, o D'Artagnan quer virar um mosqueteiro igual ao pai dele, né? Um mosqueteiro, então, é como se fosse alguém do exército, né? O pai é do exército, ele também quer ser do exército. Então, ele pega lá o burrinho dele, ele não era rico, né? O pai dele também não era rico. Ele pega o burrinho dele, o cavalo tá bem velhinho já. E aí ele parte em direção a Paris. O pai dele vai lá, escreve uma carta de recomendação para o chefe dos mosqueteiros, para que o D'Artagnan, assim como ele, vire um mosqueteiro do rei. O D'Artagnan, então, parte no burrico dele lá, vai indo em direção a Paris. Aí, no meio do caminho, ele encontra duas figuras. Uma é o Rochefort. Esse Rochefort não é nada mais do que o chefe da guarda do cardeal, tá? Ou seja, ele não gostava dos mosqueteiros. A outra pessoa também é ligada ao cardeal Richelieu, e ela chama Milady de Winter, tá? É uma espiã do cardeal. Ambos tiram sarro do D'Artagnan. Ambos, no momento que eles descobrem que o D'Artagnan queria ser um mosqueteiro, zoam ele. O Rochefort derruba ele do cavalo, rouba a carta do D'Artagnan e vai embora, né? O D'Artagnan é muito nervosinho, ele vai lá, quer brigar, o Rochefort derrota ele e aí ele vai embora. O D'Artagnan fica desolado, porém ele não desiste, ele continua em direção a Paris para tentar falar, mesmo sem a carta de recomendação do pai dele, ele vai em direção a Paris. Agora uma pausa aqui na historinha do D'Artagnan. Lá em Paris, os mosqueteiros estão tomando bronca, né? Começa a cena que aparece lá os mosqueteiros, eles estão tomando bronca do chefe dos mosqueteiros. O chefe dos mosqueteiros é o senhor de Treville, certo? E os mosqueteiros que arrumaram confusão eram o Athos, o Porthos e o Aramis, tá? Então, eles estão lá tomando bronca porque eles arrumaram confusão e é importante colocar que o rei colocou que nesse período não se possa fazer duelos. Você não pode chegar em outra pessoa e falar, vamos brigar, e tira a espada e eles saem brigando, né? Nesse período não pode, porque o rei disse que não. E lembra que o rei detém o poder de fazer as leis. Terminando de tomar a bronca, né? Os três mosqueteiros saem de lá do lugar onde fica o senhor de Treville, e aí chega o D'Artagnan e ele acaba vendo essa bronca, né? Ele vê o finalzinho dessa bronca, né? Em que o senhor de Treville estava falando para os três, né? Não pode brigar, o que vocês estão fazendo? O rei vai brigar comigo porque você arrumou confusão com os guardas do cardeal. Não pode fazer isso. E aí o D'Artagnan vai ver e fica quieto, o que está rolando, né? Mas ele vai lá e fala com o senhor de Treville. Ele conta toda a história para o senhor de Treville. Assim como o D'Artagnan, o senhor de Treville também veio da Gasconha, então eles se entendem. O senhor de Treville conhece o pai do D'Artagnan, só que ele fala assim: D'Artagnan, eu até queria te colocar para dentro aqui da corporação dos mosqueteiros. Só que tem um pequeno porém. Você precisa estudar antes, você precisa conseguir mostrar que sabe brigar, etc e tal. Então ele vai lá e recomenda o D'Artagnan para ir em outro lugar. Lá onde ele ia estudar e aprender várias coisas, né? E nesse momento em que o senhor de Treville está escrevendo uma carta de recomendação do senhor de Treville para ele ir lá estudar, o D'Artagnan olha na janela e ele vê o Rochefort, aquele cara lá, o chefe dos guardas do cardeal, que tinha roubado o D'Artagnan, a carta do D'Artagnan, ele estava passando lá fora, né? E o D'Artagnan olha na janela
vê o Rochefort, fica bravo, porque assim, o D'Artagnan, o cara é furioso, ele é muito bravo. Então ele sai correndo, né? O Sr. de Treville, ele nem fala pro Sr. de Treville, ele sai correndo, ignora, o Sr. de Treville fica até meio chateado, né? Pô, ó, vem aqui, vou ajudar ele, e ele sai correndo, né? E aí ele sai correndo. Quando ele está correndo, de repente, abre uma porta na frente do corredor onde o D'Artagnan está correndo, tá a porta, abre uma porta e sai desta porta Athos. E o Athos, lembra que eles estavam tomando bronca, porque eles arrumaram uma briga no dia anterior. O Athos, nessa briga, ele machucou o ombro, tá? Quando o D'Artagnan está correndo ali, ele vai lá, e ele dá uma cabeçada no ombro do Athos, né? Bem aonde ele estava machucado. Então, o Athos, né, ele fica... primeiro que ele tá machucado, então ele fica bem... né? Segundo que ele fala assim, como é que você ousa vir e sair correndo e atropelando todo mundo, não sei o quê? Bom, o Athos, bravo como ele tava por estar machucado, ele vai lá e fala, quer saber? Amanhã, ao meio-dia, eu te chamo para um duelo lá na frente do convento das Carmelitas Descalços, né? Então, o D'Artagnan acabou de chegar, arrumou confusão ali, saiu correndo, né? Ignorou o Sr. de Treville e arrumou um duelo contra o Athos. Detalhe, o Athos era muito famoso lá em Paris e ele era famoso por ser um grande espadachim. Aí o D'Artagnan, depois de falar, beleza, então vamos ter o duelo amanhã, meio-dia. Ele continua correndo, né? Ele fala, beleza, beleza, e sai correndo, né? Pra continuar tentando achar o Rochefort. Quando ele sai correndo, ele tá no corredor, tá descendo as escadas, e ele vê duas pessoas na frente dele conversando. Um conversando na frente do outro, e ele fala, ele tá correndo e pensando, ó, se eu for lá e pular no meio dos dois, eu consigo passar eles rapidinho, afinal eu preciso correr para pegar o Rochefort. Então ele vai lá, calcula e continua correndo, ele vai pular. Na hora que ele vai pular, né, entre as duas pessoas, um vento levanta e o D'Artagnan cai dentro do sobretudo da pessoa que está ali. A pessoa fica brava porque ele veio fazer isso, né, que falta de educação, né? E aí o D'Artagnan vem aqui e ele segura a cabeça do D'Artagnan, tá? Só que tem um pequeno negócio, né? Essa pessoa que o segurou, o nome dele é Porthos, é um dos três mosqueteiros, né? E ele tinha um baudrier. Baudrier não é nada mais do que como se fosse isso aqui, uma faixa, tá? Aonde você prende a sua espada. Onde você prende a espada, né? Então tem um couro que segura aqui. Só que tem um pequeno porém. O baudrier do Porthos, na frente, era de ouro, né? Era folheado a ouro. Só que atrás, se você virasse para trás aqui, era de couro, né? O que isso quer dizer? Para aquele período na França, você ter um baudrier de um lado ouro e de um lado couro, é porque você não é tão rico. Porque se você fosse rico, teria ouro para todo lado, tá? E o Porthos, ele era alto, ele era fortão, era o mais forte dos mosqueteiros. E ele era muito, muito, muito orgulhoso. Então, como o D'Artagnan viu que ele estava com um baudrier que era metade ouro, metade couro, o Porthos chama o D'Artagnan para brigar também. Porthos chama D'Artagnan para brigar então a 1h. Então, ele já tem marcado ao meio-dia com o Athos e a 1h com o Porthos. Isso tudo aconteceu, então, porque o Porthos era muito orgulhoso, ele não gostou de o D'Artagnan ter visto que ele não era tão rico, e o D'Artagnan também não soube se explicar, não soube pedir perdão, né, por ele ter pulado lá no meio dos dois. Detalhe, né, então vocês já estão vendo, o D'Artagnan é uma pessoa muito brava, ele não para, né, ele corre, vai lá, pula e ele quer pegar o Rochefort. Então ele é muito nervosinho e arruma confusão com a galera.